deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações. Oi, fofoca da briga do Gabriel e do Miguel. Quando o Gabriel dedurou que tinha sido eles dois que tinham colocado a taxinha na cadeira da professora, o Miguel deixou bem claro que se desse merda pro lado dele, que ele ia arrebentar o Gabriel. Eles já abriram a porta e chegaram na nossa sala discutindo, gente. Aí o Miguel falou assim: vou continuar de graça pra tu ver se não vou te quebrar na hora do intervalo. O Gabriel olhou pra cara dele e falou assim: quem? E o Miguel respondeu: eu mesmo. Aí o Gabriel: te perguntou alguma coisa. A minha sala virou um estádio de futebol. Todo mundo gritando, batendo palma, jogando caderno. Aí quando a professora conseguiu acalmar todo mundo, mas os dois bocós que estavam rindo igual uns idiota no canto, igual uma hiena, não paravam nem um minuto. Os dois bobões era eu e a minha amiga. A turma ficou em silêncio e o sinal do intervalo tocou. Foi a turma sair de sala que o Miguel e o Gabriel começaram a discutir feio. Aí juntou uma roda de fofoqueiro em volta deles dois. Tu acha que eu e a minha amiga íamos ficar naquela muvuca só pra ver duas crianças se bater? É claro que sim, ainda ficamos na primeira fileira. Depois de uns 15 segundos xingando um a mãe do outro, o Miguel perdeu a paciência e deu um chute na perna do Gabriel. Chamou ele de merda e falou da irmãzinha autista dele. Em uma fração de segundos, o Gabriel invocou o Goku, o Jack Chan e o Karate Kid. Só deu um soquinho na cara do Miguel. Eu acho que foi tão forte e pegou no lugar tão certo que o Miguel caiu deitado no chão. E não abriu o olho não, ficou lá igual a Bela Adormecida. Aí aquelas duas fofoqueiras X9, dedo duro do 7º ano, que eu não vou falar o nome porque a mãe delas é advogada e vai querer me processar. É Maria Clara e Sofia. Elas falam da vida de todo mundo, eu não posso falar da vida delas aqui? Eu falo mesmo. As duas sonsas foram e chamaram a diretora. Falaram que a minha turma do 8º ano tava todo mundo brigando. Resultado, minha turma ficou sem passeio, ouvindo bronca durante 3 horas, sem intervalo 1 semana, o Gabriel foi suspenso e o Miguel foi direto pro hospital mais próximo. Oi! Enquanto a receita passa, eu vou fofocar pra vocês do dia em que uma gangue do 6º ano quis bater em mim e na minha amiga. Quando eu e minha amiga fomos passar do portão pra entrar na escola, tinha um grupinho de meninos e meninas do 6º ano brincando ali na frente. Eles ficaram atrapalhando o nosso caminho. E a minha amiga, com toda a classe do mundo, passou por eles, jogando a cabeça de um pro lado, tacando a mochila na outra menininha, falando assim: dá licença que eu tô passando, dá licença. E as crianças se revoltaram. Tinha um menino que liderava aquela equipe. Ele era riquinho, mimado, atentado, cria de condomínio e só falava palavrão. Eu não vou falar o nome dele porque ele é uma criatura maligna. Aí vai que atrai energia ruim pra minha casa. Assim que a gente passou por eles e esbarrou, o líder que tava falando que era uma praga, o Enzo, começou a falar que eles iam bater na gente. A menininha do 6º ano, super revoltada, que só falava assim, mexendo o pescoço, ela tava falando que ia deixar minha amiga careca. Na hora da saída, quando a gente pisou no pátio pra ir embora, a gente só viu aquele bando de crianças do 6º ano junta. E aqueles seres humanos em miniatura ainda estavam estressados. Aí a barraqueirinha, a mais estressada, tava batendo palma falando assim: a gente só tá esperando eles dois chegarem. Tinha umas crianças com pedra na mão. E o Enzo se organizando com os meninos, falando que ia bater de mulão mesmo. Aí eu e minha amiga, representantes do Grêmio, maior e mais forte do que todas aquelas crianças que eles pimpolho, bons no argumento e cheios do deboche, fizemos isso aqui, ó. Demos meia volta, saímos correndo e fomos pra coordenação. Com muita atitude e revoltados, chegamos assim na sala da Dona Valéria. Oi, Dona Valéria. É que tem umas crianças do 6º ano que eles não entenderam muito bem uma brincadeira que eu tava fazendo com a minha amiga. E agora eles estão causando uma algazarra. Só que a gente não fez nada, só demos uma esbarradinha neles. A coordenadora Valéria, como já conhecia a gente, e sabia que a gente não mentia pra ela, levantou e foi lá no pátio. Aí ela chegou no ninho dos Smurf, começou a brigar com eles, falou que era pra deixar a gente em paz, que se tivesse mais uma reclamação, ia mandar bilhetinho pros pais das crianças. Oi! Vou contar pra vocês o dia em que uma professora fez barraco comigo e com as minhas amigas. No final de todo o bimestre, a minha turma se reunia e fazia uma lista de café da manhã pra todo mundo levar alguma coisa e a gente comer todo mundo junto na escola. Só que esse café caiu na aula da professora mais chata daquela escola, que eu não vou nem falar o nome dela, porque agora que meus vídeos estão tendo um alcance bom, esse vídeo pode chegar nela, ela pode me reconhecer e eu não quero nenhum processinho nas minhas costas. Gente, é Lidiane. Aí ela chegou na minha sala e começou a apressar a gente. Ela falou assim: seguinte, turma, eu vou passar a atividade aqui no quadro e assim que eu terminar, vocês vão guardar tudo pra eu explicar a matéria. No que ela foi na mesa dela pra pegar a caneta, escorregou na água que a minha amiga tinha deixado cair mais cedo. Aí ela só fez isso aqui assim, ó. Oi! Na hora que eu e as minhas amigas vimos que ela só não tinha caído porque ela tinha conseguido apoiar o braço na mesa, a gente começou a rir muito. Eu tava com refrigerante na boca. Aí eu fui rir, me engasguei, cuspi
no meu uniforme e na minha amiga, saiu refrigerante pelo meu nariz, a outra amiga tava comendo bolo. Ela foi rir da professora e começou a se engasgar. A gente sentou no chão de tanto rir e eu chorando. No que a professora Lidiane viu a zona, ela começou a humilhar a gente. Falou que a gente não ia dar certo na vida. A gente perturbava todas as aulas dela porque a gente não parava de rir. Que tinha que separar nós três, senão a gente ia atrapalhar o resto da turma. E agora que eu tô parando pra prestar atenção no que ela falou, gente, ela tava certa. A gente não conseguiu parar de rir. A professora gritando horrores na nossa cabeça, parecendo um circo. Aí a professora tirou 2 pontos nossos, e depois que já tava tudo arrumado e cada um já tinha ido pro seu lugar, ela me botou no meio da sala, a minha amiga num canto e a minha outra amiga no outro. E essa professora ainda esculachou a gente na reunião de pais e os responsáveis. Aí minha mãe ouviu aquele bando de reclamação, chegou em casa e perguntou o que tinha acontecido. Aí eu fofoquei, né, tudo. Aí adivinha só? Minha mãe começou a rir também. Oi. Enquanto a receita passa, eu vou fofocar pra vocês do dia em que a professora zerou a prova da metade da minha turma. O pessoal da minha sala, quando chegava a semana de provas, tinha um grupinho no WhatsApp, aonde seriam passadas todas as respostas da prova. Só quem não participava desse grupo eram os nerds, porque eles eram fofoqueiros, cínicos e queridinhos dos professores, iguais a mim. E além dos nerds, tinha uma menina também. Eu não vou falar o nome dela, porque de vez em quando ela vê o meu stories no app vizinho, mas não me segue não, sonsa. E lá eu dou complemento das histórias aqui. Aí ela vai saber que eu falei dela e vai ficar muito bolada. Larissa, gente! A dona Márcia não tava mais aguentando a gente. Aí colocou essa menina na nossa turma. Qualquer que a nossa turma fizesse, a diretora já estava sabendo. A professora que ia aplicar a prova naquele dia, eu já falei o nome dessa professora aqui e contaram pra ela. Mas não deu em nada e eu vou falar de novo. É a Alessandra. Ela tava suspeitando da minha turma. Porque ela dava matemática. Ela era uma professora enjoada, chata. E a gente só tava tirando acima de 8 com ela. E ela sabia que a gente era burro. Então não tinha como tirar mais de 8. No momento em que ela começou a suspeitar, ela conversou com a Larissa. A Larissa, aquela bocuda, contou pra professora que a gente tava mexendo no celular na última prova. Como eu era um nerd bagunceiro, eu já tinha me ligado. E falei assim, vai todo mundo se ferrar, quer ver? Gente, não deu outra. Ela passou a prova, cagou, deixou todo mundo colar. Tirando os nerds, eu, a Larissa e uma amiga minha que eu tinha avisado, todo mundo colou. E sabe o que aconteceu? Era uma prova toda de múltipla escolha e ela fez uma prova única pra todo mundo. Ou seja, as questões que tinham na minha prova e na de todo mundo eram únicas. Ninguém mais naquela sala tinha a mesma questão. O povo que colou zerou a prova. E no dia de entregar a prova, a professora olhou pra gente, falou o nome das 8 pessoas que não tinha zerado a prova e que o resto da turma ia ter que fazer uma recuperação porque todo mundo zerou. E uma das coisas que ela falou pra minha turma é que nem pra colar a gente servia. E era verdade! Oi. Enquanto a receita passa, eu vou contar pra vocês a humilhação que eu passei hoje. Gente, eu saí do meu curso e tava indo pro ponto de ônibus. Eu tava passando na frente de uma escola, né? E tava no horário de saída das crianças. E teve um grupinho específico que me acompanhou até a rua do meu ponto. Mas eles estavam na minha frente. Toda hora estavam olhando pra trás e rindo pra mim. Mas eu não estava cagado, não estava com o nariz de palhaço. Aí eu pensei, me reconheceram do TikTok, né? Aí uma daquelas crianças que só pode ser do 6º ano, olhou pra trás e fez assim, ó. Aqueles atribulados cebosos apertaram o interfone e saíram correndo. No momento em que eu passei em frente à casa, alguém abriu o portão. Aí saiu uma velha gritando, um velho com um pedaço de pau na mão e um pincher. Aí eles começaram a gritar comigo, mandando eu caçar o que fazer. Aí eu tentei me defender e eles foram aumentando a voz deles. O povo na rua começou a olhar. Uma humilhação. Eu comecei a ficar nervoso, suar frio e falei assim, calmamente, porque eles eram idosos. Escuta aqui, eu já falei que não fui eu. Foram aqueles pivetes daquela escola lá em cima. E se vocês continuarem me ameaçando e gritando comigo, eu vou ligar pra polícia. Aí eles falaram que eu tava desrespeitando eles, que eu tava falando alto com eles e que era mesmo pra eu chamar a polícia. Nem o número da polícia eu sabia. Por fim, eles desistiram e entraram pra dentro de casa. Eu, revoltadíssimo, fui andando, né? Seguindo o meu caminho. Mas fui embora feliz, porque eu não perdi a minha razão, entendeu? Até aquele momento, voltei 3 casas, apertei o interfone dos idosos de novo. Corri como nunca antes. Mas, gente, não aperta a campanha dos outros e sai correndo não, que é sacanagem. Eu fiz no calor do momento, entendeu? Me arrependo e não faria de novo. Me arrependo nada, faria assim. Oi. Enquanto a receita passa, eu vou fofocar pra vocês do dia em que um menino alagou a minha escola. Quando tinha troca de professor, nossa sala era no último andar e lá não tinha inspetor, um povo sem noção que ficava andando pelo colégio. Ia beber água, ia no banheiro sem pedir pra ninguém. E eu e a minha amiga fazíamos parte desse grupo. Aí um moleque decidiu andar comigo e com as minhas amigas. Só que tem um pequeno detalhe. Ele só fazia merda. Só que eu não vou falar o nome dele porque depois de um dia que eu e ele discutimos feio dentro de sala de aula, e ficou bolado comigo e nunca mais olhou na minha cara. É Pedro Henrique. Eu falo mesmo, ele fala
fala mal de mim que eu sei. Nesse dia, a professora chegou mais cedo. Ela olhou pra gente e falou assim: eu tô indo pra sala. Se em 3 minutos vocês não chegarem, ninguém entra mais. Fui eu, correndo junto com a minha amiga, encher a garrafinha de água. Aí o Pedro Henrique, em vez de acompanhar aquele povo, ele foi comigo e com a minha amiga. Chegou no bebedouro e ele fez assim, ó. Aí a diretora me deu esporro hoje, tô boladão, se liga no que eu vou fazer. Eu, com toda a calma do mundo, pra ele não se ofender, falei assim: escuta aqui, Pedroca, se tu der uma de maluco e der merda pra mim e pra minha amiga, eu vou contar pra dona Márcia que foi você que sabotou o sinal da escola até ele pegar fogo. Aí ele falou assim: tranquilidade, brother, tranquilidade. Se acontecer alguma coisa, eu assumo o risco. Aquele sem noção abaixou atrás do bebedouro e começou a desenroscar a mangueira. No que ele desenroscou pela última vez, começou a sair muita água. Foi eu, ele e minha amiga, os 3 mosqueteiros correndo pra sala como se nada tivesse acontecido. A cara mais sonsa do mundo. Ficamos, ó. Aí passou uns 20 minutos, só escuto o sinal tocando. A gente abriu a porta. Os professores falaram: o cano estourou, o cano estourou. O corredor tinha virado uma poça. O povo começou a ir embora, escorregava. Gente, um show de horror. Eu adorei. Aí não deu merda pra ninguém, todo mundo saiu mais cedo e ainda ficamos sem aula. Até o outro dia, porque a diretora olhou na câmera. Tava lá, os 3 patetas no bebedouro antes do alagamento. Oi, vou contar pra vocês do dia em que minha professora desistiu de dar aula porque peidaram na sala. Gente pobre de escola pública chegou na sala de aula, aquele dia quente no verão, fomos ligar o ventilador. Foi o povo ligar aquela merda e começou a tremer, fazer um barulho estranho, soltar um cheiro de queimado. E antes que explodisse ou caísse na cabeça de alguém, desligaram ele. Naquele calor, foi a professora pisar na sala de aula, começou a chover. O povo começou a fechar as janelas. Depois de um tempo, copiando a matéria do quadro, a nerd lá da frente falou assim: nossa, que cheiro ruim, alguém peidou. Aí a turma virou um caos, né? Aquele ambiente tudo fechado, ventilador com cheiro de queimado, um calor, o povo tudo suado. Meu nariz e meus órgãos já tinham derretido por dentro. Se alguém acendesse um fósforo naquela escola, a cidade toda ia explodir. E uma menina que tava dormindo na sala de aula, ela deve estar lá até hoje. Porque se ela não acordou com aquele cheiro podre, é porque ela desmaiou e entrou em coma. Sério, se um novo vírus tivesse que surgir, teria sido naquele dia, naquela sala. Eu não sabia se eu tava no lixão, se eu tava no esgoto, eu só tinha uma certeza: se eu continuasse lá dentro, eu ia morrer. E eu e minha amiga aqui, ó. Pelo amor de Deus. Aí a professora vira pra trás e fala assim: gente, tá impossível ficar nessa sala aqui. Vocês estão todos liberados pro intervalo mais cedo, hein? Quando o intervalo acabou, a chuva já tinha passado, as janelas já estavam abertas. Eu veio avisar que a gente ia ser liberado mais cedo, porque a professora tava passando mal. O inspetor, antes de fechar a porta, falou assim: ela tava com dor de barriga. A gente juntou, né? 5 mais 4, 11. E descobrimos que ela que tinha peidado. Não vou falar o nome dessa professora porque eu acho nada a ver, muito desnecessário. Gente, é Cláudia, nossa turma. Off sem os adultos saberem. Tirando o inspetor, que ele era da zoeira também. As tias da cantina, as tias da limpeza, os professores legais e todas as outras turmas da escola, só a gente sabia do apelido dela. Era Claudinha Cheirosa. Mas isso acabou no dia em que ela descobriu o apelido e humilhou a nossa turma. Oi! Hoje eu vou contar a história do dia em que a minha irmã e essa sonsa aqui quebrou a porta aqui de casa. As minhas 2 irmãs só fazem merda, não é verdade? Não! Gente, depois do almoço, eu fui tirar um cochilo. E o que vocês foram fazer? Brincar na rede. Aí olha a brincadeira delas. A gente tava só balançando. Aí minha irmã teve uma ideia. A ideia da Songamonga foi pendurar um dos lados da rede na maçaneta. Aí adivinha quem foi a sem noção nanica que decidiu balançar na rede? Não sei. Sabe sim, sonsa, foi ela. Só que como ela tem o peso de uma folha, a maçaneta não quebrou. Aí minha irmã, sem noção mais pesada do que eu, decidiu balançar também. Aí o que aconteceu? A porta quebrou. Ela não deu uma quebradinha, não. A maçaneta voou fora, a porta quase saiu do lugar. Aí fez maior barulhão e todo mundo aqui de casa foi ver o que tinha acontecido. Aí quem vocês acham que tomou bronca, quase apanhou e ficou de castigo sem celular? A nossa irmã! E sabe por que foi ela que ficou de castigo? Porque ela só fazia besteira. Mentia sobre um monte de coisa. E também porque essa aqui sempre fez a sonsa e a culpa só cai pra irmã dela. Mas a louca da minha irmã, Que a gente não vai expor o nome, é a Ana Luísa, gente. ela era terrível mesmo. Ela só fazia merda. E como ela era agressiva e sempre batia na gente, E eu botava a culpa nela mesmo. mas o mundo deu volta rápido, tá? Porque no outro dia a gente foi andar de bicicleta. Eu botei ela na minha frente e fui pedalando, nós dois juntos. A gente foi virar a curva, O pneu da bicicleta escorregou e a gente caiu. nós capotamos, saímos rolando e ficamos todos ralados. Aí a gente chegou em casa Tomamos um esculacho da nossa mãe. e sabe quem ficou rindo da gente? A minha irmã, que tava de castigo. Mas dias depois já tava nós 3 fazendo merda de novo.
Oi. Enquanto a receita passa, eu vou fofocar pra vocês do dia em que eu fingi que eu desmaiei na rua e chamaram a ambulância. Eu estudava de tarde, estava quase na hora de eu ir pra escola, escrevendo a última linha daquela bosta daquele trabalho. Tava pensando na última coisa que eu ia escrever e com a caneta aqui na boca. Ela não deu uma estouradinha. Ela começou a jorrar tinta azul na minha boca. Eu já tava pronto, gente, arrumado pra ir pra escola, o ônibus ia passar. Enchi minha boca d'água, pasta de dente, escovei rápido e fui. Quando eu cheguei no centro da cidade, veio aquele sol de 40 graus, dando rajada na minha careca, que eu era careca. Eu com um trabalho gigante na mão. A boca parecia que eu tinha tomado 3 socos e tava com 2 tipos de hemorragia diferentes. Eu fui e tropecei numa pedra. Eu não só tropecei, eu chutei ela e voei no chão. Aí, né, minha primeira reação foi o quê? Ficar ali. Na minha mentalidade de mongoloide, era menos vergonhoso você ter desmaiado do que você ter caído de cara no chão. Não deu 1 minuto, encheu de gente em volta de mim. Pessoal me cutucando como se eu tivesse morto. Ei, menino, acorda, acorda. Eu acho que ele tá fingindo. A boca dele tá roxa, a boca dele tá roxa. Oi, galerinha do Story, eu tô aqui no centro da cidade, esse menino acabou de cair. Gente, ele vai morrer, ele tá morrendo. Vai ficar tudo bem, tá? A gente vai ficar aqui te abanando, respira, respira. E a muvuca só aumentava. Naquele momento eu tava com mais vergonha de levantar de novo. Até que teve uma hora que eu só escutei uma voz do além falando assim: a ambulância disse que chega em 3 minutos. Naquele mesmo instante, o espírito de Bela Adormecida saiu do meu corpo. O povo me perguntando se eu tava bem. Eu levantei, mas eu falei assim: a minha pressão só caiu, tá tudo ótimo, de verdade. Saí andando, igual uma formiguinha. Cheguei na escola, fiz o sonso, agi naturalmente com a cara mais limpa do mundo. Só que não, né? Porque a minha boca tava mais azul do que quando eu saí de casa. Aí começaram a me chamar de Smurf calvo. E quem começou com esse bullying foi uma menina que na época era do 9º ano. Ela tem sorte de eu não lembrar o nome dela, porque senão eu ia expor meio. É Vitória Cunha. Oi. Enquanto esse vídeo de slime vai rolando, eu vou contar pra vocês do dia em que minha diretora acabou com a minha turma. A minha sala era uma zona, era bagunça o dia inteiro, conversinha, brincadeira, briga, um monte de grupinhos e um monte de gente mexia no celular. Na minha opinião, pra mim, aquela turma lá era uma perfeição. A única professora que suportava e ainda dava um jeito na nossa turma era a professora de biologia e de ciências. Esse dia ela foi dar aula do corpo humano, anatomia. No instante em que a sala toda abriu o livro e viu aqueles bonecos sem roupa, foi uma perdição. A sala toda começou a rir, a alto zoar e não deixavam a professora falar. Tirando um grupinho, que era o exemplo da turma e permaneciam calados. E sabe quem fazia parte desse grupinho? Os nerds lá, porque eu tava na bagunça. Depois de um tempo que a professora não tava mais conseguindo explicar, a professora sentou na mesa dela e, como uma mulher muito madura, sabia lidar com a turma, ela começou a chorar. Ela fez um show. Eu não vou falar o nome dessa professora porque de vez em quando ela curte alguma coisa minha no app vizinho. Aí se ela estiver me seguindo, o processo é Maria do Carmo. Aí quando a minha turma percebeu o chororô, tava todo mundo em pé, rindo, conversando. Em respeito à professora, todo mundo sentou e ficou rindo e conversando baixinho. A professora foi lá falar com a diretora, a dona Márcia. Quando a dona Márcia chegou na nossa sala, tava todo mundo, ó, em silêncio, copiando a matéria. Mas ela não caiu no nosso fingimento. Ela esculachou a gente, botou a gente no nosso lugar e ela ainda achava que ela tava certa. E ela tava mesmo. Mas precisava dessa humilhação? Precisava. E no final da palestra dela, ela falou assim: a partir de hoje não vai ter mais 3 oitavo anos, serão 2. Dito e feito. Nossa turma foi dividida. E aí, por culpa do plano da diretora, os 2 novos oitavo anos se tornaram as piores turmas da escola. O dia em que a diretora contratou um ex-militar pra ser inspetor na nossa escola. Aí acabou a palhaçada. Oi. Tipo, conta pra vocês da humilhação que eu passei quando eu era criança. Que eu fiquei preso no balde. Tava um dia insuportável de quente. Daí a imbecilidade infantil teve uma ideia. Eu peguei os meus brinquedos favoritos e fui brincar debaixo do sol de meio-dia. Que depois de 2 minutos naquele sol, como eu era carequinha, se tu quebrasse um ovo aqui em cima, ia fritar instantaneamente. Quando vinha um vento muito forte, se você cuspisse, saiu uma telha da tua boca, de tão quente e seco que era aquela bosta. Eu fui no tanque igual um rato sonso, peguei um balde gigante, cheio de água e fiquei lá brincando durante mó tempão. O Songamonga aqui achou que não tava suficiente só mergulhar os bonecos no balde de água. Aí eu comecei a mergulhar a minha cara toda dentro do balde. Aí o espírito da burrice e o espírito da idiotice se juntaram e entraram na minha cabeça. E eu fiz o quê? Decidi sentar dentro do balde. Eu fiquei igual nessa foto que vai aparecer aí pra vocês. Gente, e deu certo. Me refresquei, fiquei lá sentado, ó, durante mó tempão. Aí eu escuto dentro de casa minha mãe me chamando pra almoçar. Falei assim, vou sair daqui pra eu me secar, né?
Cadê que conseguia sair? Eu tava entalado. Começou a bater um desespero. Eu comecei a chorar. Uma tristeza, uma humilhação. Quando eu vi realmente que eu não tava conseguindo sair dali, eu chamei minha mãe. Ela veio, parou, olhou pra mim, pegou o celular dela e começou a filmar. Começou a rir muito. Pra me ajudar, ela me deu uma empurradinha. Aí eu tombei pro lado e o balde, não saiu. Aí pra terminar de me humilhar de verdade, ela teve que pegar o balde e começar a sacudir assim. Gente, finalmente eu consegui sair. Uma coisa muito vergonhosa e que eu tinha pavor de contar. Até que a minha mãe enviou no grupo da igreja. Diz ela que foi sem querer, mas eu duvido. Aí o filho do pastor, que eu não vou falar o nome, Carlos Henrique, sempre que podia fazia piada com isso. Me apelidaram de Aquaman. Oi, gente, eu saí do dentista e no caminho pro meu ponto de ônibus eu passei numa praça. E a praça tava lotada de criança. Até que uma menininha passa por mim, quase quebrando o pescoço e faz assim. Ela começou a gritar, falando que me conhecia do TikTok, que não perdia uma fofoca. Aí passou uma dupla de crianças. Aí o menino me encarou, olhou dentro da minha cara e falou assim: aí, tu é o menor do TikTok, né? Aí a fama começou a subir na minha cabeça. Eu falei assim: sou eu mesmo. Aí ele cruzou os braços e falou assim: então prova que é você. Aí eu falei assim: é o quê? Não preciso provar que sou eu. Só falei isso porque meu celular tava descarregado e não tinha como eu mostrar pra ele. Aí ele falou assim: viu, é fake, eu sabia que não era você. Aí eu levantei a minha mão assim, olhei no fundo do olho dele e fiz assim: oi. Aí ele surtou, pediu pra tirar foto, me deu um abraço. Aí um monte de criança começou a se reunir em volta de mim. A situação ficou fora de controle. Acho que eu já tinha tirado umas 10 fotos. Chegou um pré-adolescente se gravando e eu aparecendo lá atrás, falando assim, ó: aí, irmãzinha, tá vendo aquele menor lá atrás? É o do TikTok, aquele chatão fofoqueiro que tu assiste. Encontrei ele aqui na praça, não aguento mais ouvir a voz dele. Mas no final, quando todo mundo já tinha tirado foto comigo, veio ele e pediu pra tirar foto comigo. Aí sabe o que eu fiz? Tirei. Provavelmente ele assiste minhas fofocas aqui também. Porque ele falou o meu nome, seu Maria Fifi. Eu falo mesmo. Depois de conversar horrores, tirar foto com todo mundo e fofocar, dei tchau pra galerinha e fui em direção ao meu ponto de ônibus. Aí uma menininha veio gritando, me puxou o meu casaco e falou assim: oi, meu nome é... tananã, 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 que eu não posso falar pra não expor o nome dela. É Sofia, eu falo mesmo. E eu tenho uma história, uma fofoca que aconteceu comigo lá na escola. Muito engraçada, você pode contar no TikTok, por favor? Só que assim, as fofocas que eu conto aqui são minhas, do meu irmão ou das minhas amigas. Eu contei história de seguidor aqui. Eu perguntei pra ela qual que era a história, porque se fosse muito boa, eu ia contar. Aí ela falou assim: é do dia que eu tava com dor de barriga e me caguei na escola. Aí eu olhei pra ela de baixo pra baixo, porque ela era baixinha, e falei assim: meu Deus, me manda essa fofoca agora! E assim que eu receber a história completa, a primeira coisa que eu vou fazer é vir fofocar pra vocês. Oi, a Sofia acordou podre por dentro. Tava com enjoo, quase gorfando e dor de barriga. E a Sofia tava em semana de prova. Se ela perdesse aquela prova, ela ia o quê? Reprovar. Aí foi ela, né, a dona caganeira, entrando na sala de aula. Depois de alguns tempos de aula, a professora distribuiu as provas e quem terminasse a prova podia ir embora. Aí a Sofia sentiu vontade de quê? De beber água? Não. De fazer xixi? Não também. De peidar? Sim. No que ela levantou a cintura de lado pra soltar aquele peido silencioso, fatal, ela percebeu que não tinha sido só peido. Ela tinha se cagado. Quando ela sentiu que cheiro de esgoto começou a subir, ela entregou a prova do jeito que tava, pegou a mochila dela e saiu. Porque a cada passo que ela dava, parecia que mais o estômago dela ficava solto. Então na hora de ir embora, só deu pra ver ela assim, ó. E quando ela viu que ela não precisava ir pra casa e sim de uma fralda, ela foi no banheiro da escola, pegou a roupinha de baixo que tava toda cagada, jogou na lixeira, botou a calça e foi embora. Gente, imagina a humilhação. Aí no outro dia na sala de aula, o povo tava querendo saber quem tinha peidado na sala de aula. E ficou parecendo que tinham jogado uma bomba atômica de queijo estragado misturado com cheiro de lixo. E a Sofia ficou calada. Aí entra a abençoada da diretora, que era um catiço igual um soldado. Eu só não vou falar o nome dela aqui, porque pediram pra eu não comentar, pra preservar a imagem da diretora. É Dona Rita, gente. Ela chegou na sala de aula e falou assim: nós encontramos uma peça íntima cheia de fezes no banheiro feminino. Analisamos as câmeras e já sabemos quem foi. Então, meninas, peço por gentileza para vocês terem um pouco mais de higiene e educação. E foi embora. Depois de uma semana, a representante da sala da Sofia, aquela boca de caçapa, descobriu com a dona Rita que tinha sido a Sofia que tinha cagado a escola. E ela espalhou pra todo mundo. No instante em que a fofoca vazou, aí a Sofia, em desespero, contou a história pra mãe dela. Falou que queria sair daquela escola. Aí a mãe dela, linda e maravilhosa, tirou ela daquela escola. Só no final do ano. Oi. Gente, eu tava andando na rua, aí de longe, lá do horizonte, eu vi uma menina vindo na minha direção, com uma cara de que ia pranchar 3 pessoas, e a primeira ia ser eu. E a atribulada tava me olhando ainda. Aí eu pensei assim, vai que não é comigo, né? Aí eu andei 3 casas pra direita, e ela vindo junto. Quando a gente já tava um perto do outro, ela me parou, encostou a mãozinha dela aqui no meu ombro, e eu aqui assim, ó.
Aí a menina falou assim, lembra de mim, Rômulo? Sou eu, pô, a Giovana que estou contigo e me deu um tapinha. O que pra ela foi um tapinha, né? Porque meu ombro tá doendo até agora. Aí eu me lembrei que era a Giovana Furacão. Ela era a valentona barraqueira da minha escola. Aí eu já fiquei todo cagado, né? Porque eu já fiz uns vídeos falando dela. Só coisa boa, só coisa boa. Aí eu falei assim com ela. Ah, tá, lembrei. Aí ela começou a falar que via os meus vídeos. E que via os vídeos que eu falei dela. Quando ela falou isso, eu já sabia. Ela ia acabar comigo ali mesmo, ia me detonar, me esculachar. Só que a Giovana Furacão começou a falar que adorou o meu conteúdo. Aí ela soltou assim, ó. Tudo que tu fala na ironia, né, garoto? E começou a rir. Aí eu falei assim. Falei, cara, é sim. Aí sem medo de morrer, eu segurei minha língua, boca de caçapa. E falei assim. Pô, mas o que eu falei de tu é verdade, cara. Aí ela olhou dentro da minha alma e falou assim. É o quê? Aí eu falei assim, xananana. Aí ela, é o quê? Aí eu. Aí ela parou e ficou assim durante uns 10 segundos. E eu no passinho do Michael Jackson, andando pra trás. Pra dar tempo de correr, que eu não sou idiota. Até que por fim ela começou a rir, falou que eu era muito engraçado, me deu um abraço e foi embora. Eu tenho certeza que ela só não me arrebentou, porque ela acreditou que tudo que eu falei dela foi na ironia. Eu conto ou vocês contam? Oi, enquanto a receita passa, eu vou fofocar pra vocês do dia que teve guerra de comida na minha escola. A minha turma foi liberada mais cedo e aquele bando de crianças esfomeada foi tudo pro refeitório. Entraram correndo, um derrubando o outro. Tudo isso só pra pegar comida primeiro. Aí a fila foi andando, foi todo mundo se ajeitando nos seus lugares. Até que um menino delinquente pegou o miolo da maçã que ele comeu e jogou do outro lado do refeitório. E esse miolo bateu na cabeça de uma menina. Mas não era qualquer menina, não. Ela era a quebra-ossos, a furacão lá da escola. Mas como eu não quero ser banido de novo, eu não vou falar o nome dela. Eu só vou dar uma pista. Começa com G.O. e termina com Vana. No momento em que aquela nojeira daquele resto de maçã caiu no cabelo dela, ela e as mosqueteiras amigas dela levantaram e pensaram que tinha sido a menina nova que tava andando com os meninos porque ela tava rindo. A Giovana pegou aquela nojeira e jogou na menina. E caiu dentro do prato da menina nova. Os moleques foram defender ela, pegaram assim de mão cheia o que tava no prato dela e jogaram na Giovana. Gente, virou uma zona. Os dois grupos que estavam um de cada lado do refeitório começaram a se tacar comida. E eu, no meio dos dois grupos, vendo que aquilo ali ia dar merda, sabendo que a melhor escolha que eu podia fazer naquele momento era chamar um responsável pra resolver aquilo ali, saí com as minhas amigas no meio daquela confusão, aquela baderna, aquela sujeira, aquela porquice. Fui em direção à porta do refeitório e fiquei de lá assistindo. As tias da cantina chamaram o inspetor chamou a diretora e alguns professores. Eles chegaram lá, esculacharam a nossa turma, marcaram uma reunião com os pais de todo mundo e fizeram o pessoal limpar tudo. Gente, tava parecendo um chiqueiro, o pessoal com a roupa aqui, ó, cheia de feijão. A menina com um pedaço de macarrão aqui no cabelo dela. Minha turma ficou sem intervalo durante um mês. A galera que tava com a roupa limpa e que não tinha se envolvido, no caso eu, os nerds e as minhas amigas, não nos livramos. Todo mundo se ferrou. Oi, praticamente todo mundo que era da minha comunidade estudava na mesma escola. Aí quando a gente tava saindo do colégio, todo mundo pegava o mesmo ônibus pra ir pra casa. Os alunos da favelinha eram os piores da história. O pessoal pulava a roleta do ônibus, ia cantando tudo em pé, dançando, gritavam, brigavam no ônibus. Na hora que passava no quebra-mola, todo mundo pulava junto. E eu ficava olhando aquele comportamento e adorava. Eu era um dos piores. Era uma baderna, uma bagunça. Uma maravilha. Aí teve um dia que todo mundo largou mais cedo. Quando o ônibus parou no ponto da minha escola, só com aqueles filhotinhos de cruz credo uniformizado, o ônibus já ficou lotado. Quando eu já tava lá no meio da muvuca, eu escutei o moleque mais atentado da minha vida. Ele só fazia merda. E eu não vou falar o nome dele, porque ele é pelo menos 3 vezes mais forte que eu. E eu tenho amor à minha vida. Gente, eu não consigo. É Guilherme. Ele pegou e falou assim com o amigo dele. Tinha 17 anos e tava no 6º ano. Qual foi, boy? Puxa a alavanca aqui da janela. No que os dois se juntaram, agarraram aquele negócio e puxaram. O pessoal da minha escola assistindo, gritando, comemorando. Parecendo torcida organizada. Por mim. Gente, com o ônibus em movimento. Quando a janela tava quase descolando, o cobrador viu. Aí ele falou assim. Ô, motor, pode parar, motor. Aí vocês, pode meter o pé agora. Chega de zona. Marquei o rosto de todo mundo e amanhã eu tô lá na escola de vocês. A janela quase descolando, quase despencando pro lado de fora. Fazendo uma barulheira, parecia que ela ia cair. Outro dia, o pessoal da empresa de transporte público tava lá na escola. Foram de sala em sala pra reconhecer o povo. Prestaram queixa contra vandalismo, chamaram o conselho tutelar e começaram a esculachar a gente. Aí quando chegou a vez do povo se defender, minha vez de falar, eu só conseguia chorar. Uma humilhação, era lágrima pra tudo que é lado, a meleca descendo dentro da boca, tremendo, me tremendo. O problema não era ser expulso da escola. O problema era quando eu chegasse em casa, meu filho, ó. Aí por fim, depois de humilhar a comunidade inteira praticamente, eles liberaram quem nem encostou na janela e os 2 meninos que fizeram a palhaçada foram convidados a se retirar e os pais deles ainda pagaram multa.
Oi, vou contar pra vocês do dia em que eu e os meus amigos entramos numa casa abandonada que não tava abandonada. Nosso plano era entrar na casa abandonada que ficava do lado da quadra, porque nessa casa caía muita bola. Esperamos a rua ficar menos movimentada lá pras quase 6 horas da noite. Fomos, pulamos a cerca da casa e tava todo mundo cagado, eu falo mesmo. O jardim tava parecendo uma Mata Atlântica. A casa tava toda podre, caindo aos pedaços. Buraco no telhado, janela despencando. Mas eu não tava com medo igual eles não. Eu tava apavorado, mas no jardim não tinha nenhuma bola. E era o momento o quê? Da gente pular a cerca e voltar pra nossa vida normal. Então a gente decidiu entrar na casa porque tinha um buraco no telhado, então a bola podia ter caído por lá. Aí quando chegou no interior da casa, a gente se dividiu. E eu e o pessoal que tava comigo achamos um quartinho que tinha pelo menos mais 5 bolas. Gente, era o paraíso. Mas aquele quartinho não tinha janela, nem telhado quebrado. Como que as bolas foram para lá? Ao mesmo tempo, os meus outros amigos que se dividiram chegaram no que seria a cozinha da casa. Gente, o fogão tava aceso, tava ligado, esquentando alguma coisa. Quando eles se ligaram que tinha alguém morando naquela casa, eles começaram a gritar: corre, corre, corre! A gente continuou tranquilamente pegando tudo que a gente podia, pensamos que eles estavam trollando a gente. No momento que a gente saiu do quartinho, tinha um velho na nossa frente. A gente ficou paralisado, a gente não sabia o que fazer. Eu que já tava todo cagado antes de entrar, não fiz cocô na roupa porque eu não tava com vontade mesmo. E o meu primeiro impulso, sabe qual foi? Olhei pro velho, me tremendo, e falei assim: dá licença, por favor. E comecei a sair do quarto. Gente, eu não sei o que me deu, só sei que eu tava todo cagado. O que o velho virou pra trás pra pegar uma vassoura, a gente saiu correndo. Ele começou a gritar e ir atrás da gente. Um corre, corre, um desespero, conseguimos pular a cerca. Mas ainda tava faltando alguém conseguir pular. Adivinha quem era? O careca do grupo. Era eu, gente, o careca era eu. E eu era a esperança, porque eu era o único que ainda tava com uma bola na mão. Joguei a bola por cima, fiz igual o Homem-Aranha escalando aquela cerca. Porque eu cheguei no alto da cerca, de tanto medo que eu tava, eu fui pular direto. Meu short agarrou na ponta da cerca. Eu caí, ele rasgou. Mas a gente tava com a bola. A gente correu muito depois disso. Com tanta adrenalina que eu nem percebi que eu tava só de cueca. A gente chegou no bairro de baixo, que era da nossa casa. Tava lotado de gente. E eu tive que passar de cueca na frente de todo mundo até chegar em casa. Minha casa era a última da rua. Oi, vou contar pra vocês o dia em que o palco da minha escola quebrou, com a diretora, minha turma e minha professora, todo mundo em cima. Era semana de recuperação e de provas lá na minha escola. Mas a apresentação no palco só tinha que fazer quem precisava de nota ou quem tava de recuperação. E como o pessoal da minha sala era bem inteligente, graças a Deus, todo mundo teve que se apresentar. E a gente teve que escolher uma música bem educativa e dançar no palco na frente da escola inteira. E a professora que ficou responsável pelo nosso projeto era a professora de matemática. Ela era o catiço. Na matéria dela, a matemática, que tava todo mundo precisando de ponto. A gente sempre sabia o que ia cair na prova dela. Lágrima, gente, só caía lágrima. Eu só não falo o nome dessa professora porque ela mora perto de mim. Se ela descobrir que eu falei dela num vídeo, ela vai me cercar na rua, vai tirar aquela tamanca que ela usa, tijolo, vai tacar na Patrícia. Aí tá, né? Chegou no dia da apresentação, tava todo mundo muito confiante e a nossa turma tinha ensaiado muito. Mentira! Tinha ensaiado coisa nenhuma. Depois que todas as turmas já tinham pulado, sapateado, se apresentado naquele palco, chamaram a nossa turma. Aí lá em cima do palco já tava a diretora, né? Que ela tava apresentando, ela ficava lá em cima observando a gente. Aí subiu a minha professora, acompanhada da minha turma, que eram poucas pessoas, graças a Deus. 40 alunos, gente! O palco era de madeira, todo velho, todo podre. A gente respirava mais profundo em cima daquele negócio, a madeira já fazia um barulho estranho. Aí a professora ligou a caixinha de som. Aí começou a tocar, né? E é na sola da mão, é na palma da bota. Mentira, não sei qual música que era. Era uma mais educativa. A coreografia foi rolando, todo mundo errando tudo. Aí o último passo que todo mundo lembrava era um que tinha que todo mundo pular com a mão pra cima junto. Na hora que eu e os mongolóides da minha turma pulamos todo mundo junto em câmera lenta, aquele momento feliz que todo mundo ia ganhar o ponto, já tava acabando a dança. E a gente pisar no palco. Simplesmente desmontou, quebrou, desfarelou igual Lego. Foi aluno, foi professor, foi diretora, todo mundo pro chão. Uma humilhação, aquele negócio todo comido por causa de cupim. Uma poeirada, um chororô, uma gritaria da plateia. Diretora praticamente deitada em cima dos alunos. Professora toda desnorteada, tonta. Eu sem saber onde eu tava, tirando os outros que tinha caído em cima de mim. Mas no final, algumas pessoas se machucaram de leve. O resto do pessoal só foi o susto mesmo. E a gente ganhou ponto sim, tá? Tava valendo 10. Minha turma ganhou 1 ponto. Oi. Roubaram o celular da menina que estudava comigo e colocaram na minha mochila. Tinha entrado uma menina nova na minha turma. Ela era rica, tinha iPhone, ia de motorista particular pra escola. Pensa numa menina chata, enjoada. O nome dela eu não falo de jeito nenhum, porque hoje em dia nós somos amigos e ela falou que não queria que eu tocasse o nome dela aqui. Aí eu olhei pra ela e falei assim: tá bom, Julia, não vou falar o seu nome. Quando ela percebeu que ela tava numa escola que só tinha pobre, começou a se achar superior. Nesse dia ela discutiu feio com o menino Zé Droguinha lá do fundo, porque ela esbarrou nele sem querer, o celular dele pocket caiu. Como o celular era tijolinho, além de quebrar um pedaço do piso, foi capinha pra um lado, tela pro outro, bateria pro outro. Ele abaixou, começou a juntar o celular dele igual um quebra-cabeça. E aí começou a discussão. Por um tempo, foi todo mundo pro intervalo, depois a gente voltou. Todo mundo chegou na sala, ela ficou maluca, começou a gritar, coçar a cabeça, porque o iPhone que ela tinha deixado dentro do estojo dela tinha sumido. Uma gritaria procurando o celular dela e foi chamar a diretora. Dona Márcia já tava querendo esculachar nossa turma há muito tempo. Falou, eu dormi, acordei, ela ainda tava falando. Aí a menina interrompeu a diretora e falou assim: a senhora só vai ficar falando, eu quero meu celular. Se ele não aparecer, em 15 minutos eu vou chamar o meu pai e a gente vai processar essa escola. Foi nesse momento que eu comecei a gostar dela. A diretora, tranquilamente, expulsou a menina de
sala, falou que quem tinha pegado o celular que era pra devolver naquele momento. Ela chamou a polícia e foi olhar nas câmeras. E adivinha só? O sistema tava fora do ar. Aí a polícia chegou e falou que ia revistar a turma toda. Eu fui de voluntário e falei assim, me revista primeiro, pelo amor de Deus. No que a diretora abriu a minha mochila com o policial aqui, ó, do meu lado. De cara assim, ó, o iPhone da menina. E o policial colocou a mão aqui, ó, no meu ombro e falou assim, você pode me acompanhar, por favor? Aí eu respondi, claro que não, não fui eu que roubei. Aí eu lembrei que era uma diretora e um policial falando comigo. E falei assim, quer dizer, não posso, porque não fui eu que roubei. Aí a menina, a Patricinha, pra minha cara e falou assim, eu sabia que era você, pode levar o policial? Ela tava achando que ela era o quê, a patroa? Naquele momento eu comecei a odiar ela de novo. Aí eu falei assim, olha gente, eu nem gosto dessa garota, entendeu? Vocês só estão suportando ela porque ela tá de boca fechada. Porque assim, calada, é lindo. Mas quando ela começa a falar, é tão insuportável que até os surdos saem de perto. Se fosse pra roubar alguma coisa dela e esconder dentro da minha mochila, eu ia roubar a língua. Aí eu comecei a embolar um assunto no outro, esculachei a escola, esculachei a menina, esculachei os alunos, esculachei a minha turma. Quando eu senti que a diretora tava quase me expulsando e me mandando pra delegacia, chegou a coordenadora Lúcia, falou que o sistema voltou e que viu quem foi nas câmeras. Aí tinha sido quem? O Zé Droguinha? Não, tinha sido a Giovana Furacão, meu filho. Quebra-ossos, a boxeadora lá da escola. Porque elas duas se odiavam e chamaram a Giovana. E o que aconteceu? Teve barraco! Oi, uma gangue de macacos miquinhos invadiram a minha escola. Atrás do refeitório da minha escola, tinha tanto mato que parecia floresta amazônica. De vez em quando aparecia um gambá, entendeu? Uma ratazana, passarinho, pombo, aranha, lacraia, escorpião. Quando era um bicho muito perigoso, o inspetor pegava e espantava. Até que um certo dia apareceu um miquinho. Aqueles macaquinhos pequenininhos, sabe? O pessoal pegou o celular pra gravar, ficou lá querendo fazer carinho no bicho. O inspetor apareceu e falou assim, gente, não dá comida pra ele. Esses bichos são folgados, daqui a pouco ele volta. E ele não vai voltar sozinho. As crianças ignoraram o inspetor completamente. Deram biscoito, banana, maçã. E o menininho abusado foi lá tentar fazer carinho nele. Bicho cheio de pulga, cheio de piolho. E o Mickey fez um barulho lá de raiva, mostrou os dentes e quase atacou o menino. E não se assustou, deu um grito, correu pra um lado, o macaco correu pro outro, porque se assustou com o grito do menino. Lembro desse dia como se tivesse acontecido comigo. E aconteceu mesmo, gente, o menino era eu. Mini King Kong me traumatizou até hoje, tenho pavor de macaquinho. Outro dia tava faltando 3 minutos pro intervalo acabar e não tinha aparecido nenhum macaco. De repente, apareceu um. Depois apareceu mais 3. Depois mais 5. Quando passou de 10, eu perdi as contas. Parecia que eles estavam em casa, desceram, subiram nas mesas e ficaram só esperando o pessoal dar comida. Mas aí todo mundo já sabia que aqueles bichos podiam morder, eram agressivos e traiçoeiros. Mas aí uma menina que eu não sei de onde que ela saiu, na cesta do refeitório, pegou um cacho de banana e distribuiu pros macacos. Os bichos dominaram tudo. Tava subindo nas mesas, nas cadeiras, entendeu? Entraram dentro da cozinha do refeitório, pegaram o biscoito da mão da menina, pulando em cima dos outros, gente. Tava comendo meu traquinas e o macaco veio. Veio o traquinas pra trás, em vez dele ir embora, ele veio pra mais perto. Eu fiz o quê? Saí correndo. 3 macacos me seguindo, gente. E tava achando que eu ia dar meu biscoito pra ele? Pois eu dei mesmo. Uma hora eu cansei de correr, ele já ainda tava atrás de mim, eu soltei o biscoito no chão. Aí como nada tava adiantando, todo mundo saiu do refeitório e deixamos lá pra eles. No horário de almoço dos professores, aqueles macacos estavam demais. E em um dos assaltos deles, eles roubaram o relógio da professora Kátia. A única coisa que resolveu foi jogar água neles. Isso depois de muito tempo, aí eles foram embora. Mas no final deu tudo certo, os macacos foram controlados e ninguém se machucou. Tirando eu, gente, que um dos macacos conseguiu me arranhar e eu tive que tomar vacina contra a raiva. Ficaram me chamando de Tarzan até o ano acabar. E eles só pararam porque eu mudei de escola, tá? Oi, eu vou fofocar pra vocês do dia que teve excursão escolar pra outra cidade e o motorista do ônibus se recusou a trazer minha turma de volta. Durante a viagem, a minha turma, que era a mais bagunceira da escola, não tava se comportando igual a gente costumava se comportar dentro do colégio. A gente tava 3 vezes pior. A minha turma escolheu a tia da cantina e o inspetor novato pra ir com a gente na viagem. A primeira coisa que deu errado é que o menino da minha sala decidiu ir no banheiro e ficou lá, metade da viagem indo no banheiro. Gente, quando ele saiu, aquele cheiro de merda, porque a criatura conseguiu, entendeu? Entupir o vaso. Sério, gente, tava podre. Enquanto eles estavam lá desentupindo o vaso, olhamos pro menino que tinha cagado, que eu não vou falar o nome dele porque seria uma sacanagem, porque o que ele passou foi uma vergonha. Começou uma torcida, João Cagão, João Cagão. Quando finalmente já tava tudo liberado lá no vaso e o ar já tava puro de novo, a viagem continuou, né? Aí do nada, um sem noção lá, que não podia ver silêncio, era eu, gente. Comecei a cantar assim, ó. A Marina roubou pão na casa do Ju. O pessoal começou a fazer um coral, todo mundo entrando na brincadeira. Quando chegou na vez, a gente cantou o nome da Júlia, a menina mais enjoada da minha sala. A Júlia roubou pão na casa do Ju. Aí ela levantou do banco e falou assim, eu roubei. Ela começou a discutir com o povo. Esculachou a gente, entendeu? Falou que tinha dinheiro, que não precisava ficar roubando ninguém, não. Começou a ficar mais estressada porque o pessoal não parou de cantar. E falou assim, por isso que eu odeio essa turma, entendeu? O próximo que vier me estressar, eu não sei nem do que eu sou capaz de fazer. Aí a Giovana Furacão, a quebra-ossos, levantou assim na frente da Júlia e falou assim, menina, mas foi só uma brincadeira, pelo amor de Deus. Tu quer resolver comigo? Aí a Júlia olhou assim pra ela, né? Fez assim e falou, não, já que foi uma brincadeira, tá tudo bem. Se
sentou no lugar dela e foi o resto da viagem, ó, calada. A gente tava esperando uma briga, né? A gente queria o quê? Um fight. Ficamos decepcionados que ela foi sonsa e não peitou a Giovana. O resto da viagem foi uma bagunça. Deixaram a comida cair no chão. Na hora do quebra-mola, o povo tava tudo pulando, o menino bateu a cabeça no bagageiro. Não deu um galo na cabeça não, tava nascendo uma criança. Tão grande que ficou o ovo que tava aqui, ó. A menina, no finalzinho da viagem, lembrou que tinha caixinha de som. Começou a botar uns funk pesadão. Aí teve uma galera dançando, teve uma galera rindo, uma galera dormindo, o povo cantando. Nem tava pensando que todo mundo se odiava. No que chegou no zoológico em outra cidade, a gente desceu e o motorista começou a desabafar com o inspetor e com a tia da cantina. Falou que não ia levar a gente de volta, que é muita bagunça, que ele se estressa, que ele não consegue se concentrar no trânsito, que a gente grita muito. Ele só falou a verdade sobre a nossa turma e tava certo? Sim, mas ele tinha o direito de esculachar todo mundo? Tinha. Aí o inspetor começou a falar, não, pelo amor de Deus, não deixa a gente aqui não. De tanto que o inspetor insistiu, o motorista acabou aceitando levar a gente de volta. Que era o mínimo que ele tinha que fazer, né? Ele ia abandonar a gente lá com os bichos. Aí o motorista juntou nossa turma e começou a falar. Aí, pessoal, na hora que o passeio acabar, se vocês voltarem bagunçando pra cidade de vocês, vou abandonar todo mundo no meio do caminho, beleza? Aí o pessoal, ok, tranquilo, foi mal aí, motor. Aí o resto da excursão, vocês já sabem como é que foi, né? Minha turma tocou o terror no zoológico e tocou o terror no ônibus voltando. Os funcionários do zoológico ligaram pra diretora pra reclamar da nossa turma. E o motorista, no meio da viagem voltando pra casa, surtou, gente. Começou a colocar a gente pra fora do ônibus. Oi, vou contar pra vocês do surto de piolho que teve na minha escola. O ano todo, o sexto ano vivia infestado desses bichinhos. Até aí, tudo bem, a minha turma não socializava com a turma do sexto ano. E eles odiavam a gente. Falavam que a gente se achava os reis da escola. Em nossa defesa, em defesa da minha turma, esquece, realmente, a gente se achava. Só que tinha um pequeno detalhe. A menina mais rica da escola, a que se achava só porque tinha dinheiro, era inteligente e bonita. Gente, eu tava refletindo aqui, ela podia se achar, né? Ela tinha tudo. Mas não interessa, ela era enjoada, entendeu? Era desumilde e sempre que ela tinha oportunidade, ela lembrava que a gente era pobre. Eu só não vou falar o nome dessa garota porque minha mãe tá aqui assistindo grava vídeo. Já tá me ameaçando aqui, falando que não gosta dessas coisas. Gente, eu não consigo, entendeu? É Julia, o nome dela. Aí, essa menina que eu falei que era metida, tem uma irmã que estuda no sexto ano. E, inevitavelmente, a Julia ia ficar com piolho. Até que um certo dia, a Julia tava fazendo o dever distraída e ela tava num coça-coça naquela cabeça. Aí alguém da minha sala, que não gostava muito dessa menina, espalhou e fez fofoca que ela tava com piolho. A fofoca chegou nela, ela começou a espalhar que era caspa e não piolho. Aí o pessoal da minha turma caiu na historinha e ficaram convivendo normalmente. Mas eu não caí naquela historinha não, meu filho. Eu fiquei bem de longe. Pra não pegar piolho, meu filho, eu não tava maluco. Se bem que eu era careca, né? Passou aquela semana toda, chegou no final de semana. Quando foi na segunda-feira, a Julia, que tinha o cabelo batendo na cintura, e a irmã dela estavam com o cabelo aqui, ó. Coincidência? Eu acho que não. Os meninos e as meninas da minha turma estavam com muito piolho. Aquela segunda-feira foi um surto. Todo mundo desesperado, coçando a cabeça. A Sonsinha explicou, né, que ela tinha visto um piolinho na cabeça dela e decidiu cortar o cabelo. Só que não, né, devia ter mais piolho na cabeça dela do que aluno naquela escola, de tanto que ela coçava aquela cabeça. E a gente tava sentada na cadeira, tu passava, dava pra ver a Islândia, os piolinhos brincando, gente, em família. Aquela semana a situação só piorou. Do sexto, que tinha passado pro nono, passou pro oitavo, que passou pro sétimo, que passou pros professores, que passou pra dona Márcia, diretora. Aí ela foi dar o anúncio na nossa sala, né, que era um bilhete pros pais cuidarem melhor um pouquinho dos filhos. E enquanto ela dava o anúncio, ela não parava de se coçar. Eu fui o único que não peguei piolho. Ai. Mentira, mas 4 vezes eu vi uns 3 escorregando assim, ó, brincando de escorrega na minha cabeça. Mas como eu era careca, eles não ficavam muito tempo perto de mim, não. Aí passou um tempo, né, que os bilhetes foram mandados. Os responsáveis começaram a dar remédio, cuidar das crianças e na escola a gente tinha que ter um afastamento. E assim que a piolhada acabou, a irmãzinha da Julia, que era criança inocente, deixou escapar que ela pegou piolho do Miguelzinho do sexto ano. E sabe de quem que ele era filho? Da diretora! Dona Márcia piolenta! Piolenta! Dona Márcia, se você ver esse vídeo, foi só uma fofoquinha. Não me expulsa da escola, pelo amor de Deus. Oi, vou fofocar pra vocês da maior vergonha que minha mãe já me fez passar na escola. Estava chegando o dia das crianças. E na minha escola sempre tinha uma comemoração, uma festa pra gente. Aquele ano ia ter uma homenagem pra todos os alunos do nono ano. Porque ia ser o último ano deles na escola, ia ter a formatura e blá blá blá. Aí o pessoal da escola, escondido da gente, pediram pros pais dos alunos do nono ano mandarem fotos da gente pequeno, bebê, criancinha, e uma foto atual com a idade que a gente tava na época. E guarda essa informação que ela é importante. E chegou o dia das crianças, né? Já tava tudo dando errado. Fiquei 3 horas na fila do pula-pula. Quando finalmente chegou minha vez e eu entrei naquela merda, um dos pés do pula-pula quebrou e tombou pro lado, foi todo mundo um caindo em cima do outro. Mas eu levantei de cabeça erguida, o meu corpo todo dolorido, mancando porque tinham caído em cima da minha perna. Tu acha que tinha uma lágrima no meu rosto? Ah, não! Tinham muitas lágrimas! Pelo menos a vergonha do dia eu já passei. Não tem como piorar. Piorou, gente! Aí anunciaram no microfone chamando a turma do nono ano. E eles explicaram como é que ia ser a dinâmica. Com o microfone, a diretora na frente da escola inteira ia chamando aluno por aluno, entregava a lembrancinha e a pessoa ia embora. E quando a pessoa subia no palco, atrás dela, gigante num telão, ia passando as fotos que os pais enviaram. Uma coisa linda, entendeu? Uns bebezinhos bonitos, umas crianças arrumadinhas, entendeu? As pessoas souberam selecionar. Quando chegou na minha vez, fui eu, né? No palco, lá em cima, que eu peguei a minha lembrancinha
lembrancinha, o pessoal começou a rir. Na minha cabeça, eles estavam rindo porque eles tinham gostado da minha passada, né? Mas eles estavam rindo muito, eu não sou tão engraçado. No que eu olhei pra trás, as fotos minhas, bebê, criancinha, tomando banho na banheira. As fotos iam passando e só ia piorando. Tinha foto fora da banheira, acabou de tomar banho. Tinha foto limpando minha fralda, cheia de cocô. Não tinha onde eu enfiar minha cara, não tinha o que fazer. Eu cheguei na diretora, né, que tava dando gargalhada do meu lado. E aí esperei a apresentação terminar, entendeu? E pra ela com todos os sentimentos ruins, entendeu? Eu tava pronto pra lacrar em cima dela. E falei assim pra ela: dona Márcia, já é, tá? Já é. Eu sei que a senhora fez de propósito. Tu vai ver, me dá minha lembrancinha aqui. Peguei e desci do palco, saí correndo. Achei minha mãe, falei que eu queria ir embora, a gente foi. Graças a Deus a vergonha tinha passado. Era o que eu tinha achado, porque chegou na escola no outro dia, todo mundo sabia o meu nome, todo mundo sabia quem era eu. Eu tinha tanto apelido que fica difícil até de saber qual era o pior. Fraldinha, biluzinho, banheirinha, cagão, poderoso chefinho, minhoquinha de caixa d'água. Mas isso não me afetou na época e não me afeta hoje em dia. Mas se eu ver algum comentário bobo, vou clicar no perfil da pessoa, vou mandar uma mensagem barbarizando. Oi, vou fofocar aqui pra vocês do dia que a professora desistiu de dar aula pra sempre por causa do meu irmão. Enquanto eu era um aluno exemplar e só tirava notas boas, meu irmão mais velho, que tinha mais consciência do que eu, ele era o pior aluno da escola. Sem brincadeira, a diretora falou isso na cara da minha mãe, na minha cara e na cara dele. Não adianta pedir, entendeu? Eu não vou falar o nome do meu irmão aqui, Michael, porque ele assiste meu conteúdo e daqui a pouco tava esculachando. Todos os professores ou odiavam ou tinham medo dele. E ele amava o título de ser o pior da escola. Tinha uma pessoa na escola que gostava dele: a diretora. A dona Lúcia jurava que ia transformar o meu irmão. Se recusava a expulsar ele. Aí teve um dia que a turma tava todo mundo de boa, tendo aula tranquilamente. A professora tentando explicar a matéria. Meu irmão andando na sala de aula, conversando com todo mundo, rindo, gritando. Parecia que ele tava na feira. Aí a professora pegou e falou assim: Maicon, senta agora! A tua turma e os teus colegas não entendem nem comigo explicando 5 vezes. Como é que eles vão entender com você fazendo palhaçada? Sim, ela chamou todo mundo de burro. Aí meu irmão andando na direção da professora lá na frente da sala falou assim: ô professora, também não precisa humilhar a gente, né? Pô, que isso? Palhaçada mesmo seria se eu fizesse uma parada tipo isso aqui, ó. Olhou pra turma toda e falou assim: pam, parará, pam. Aí todo mundo junto: pam, pam. E a professora aqui, ó, só olhando ele. Aí ele falou assim: agora eu começo com vocês, hein? Aí a sala toda: pam, parará, pam. Aí ele virou de ladinho assim, ó, levantou um pouquinho o joelho e peidou de verdade nesse ritmo. E a turma toda foi a loucura. Só igual os bobos batendo palma. Era batendo na mesa falando assim: mais um, mais um. Aí a professora, querendo silêncio, indignada com a situação, pegou 5 livros, bateu assim no quadro, ó. Bum, bum, bum. A turma ficou em silêncio, meu irmão ficou todo sem graça lá na frente. A professora começou a surtar, falou assim: todo dia uma bobeira diferente. Já deu. Só um de nós dois vai ficar dentro dessa sala aqui. Ou eu, ou o Maicon. E completou falando assim: e quem é que vocês querem que fique? No que ela já tava aqui assim, ó, pro meu irmão sair. O pessoal começou a falar assim: Michael, Michael, Michael. Aí ela falou assim: é isso mesmo que vocês querem? Que eu saia? Aí todo mundo: sim! Aí é que ela surtou mesmo. Falou um monte na nossa cabeça. Foi na sala da coordenação. Acabou com a nossa turma. Falou horrores. A coordenadora foi lá, deu sermão na minha turma, no meu irmão. Com a turma toda assistindo, a coordenadora perguntou assim pro meu irmão: você tem alguma coisa a dizer pra sua professora, Michael? Aí ele falou assim: pô, dona Kátia, eu tenho sim. Ai, professora, foi mal. Já é? Da próxima vez eu peido mais baixinho na tua frente. Oi, fofoca do dia em que eu fui assaltado, gente. Eu e o meu grupo de amigos fomos ao cinema. A gente já tinha encontrado o site do Wayfan, que é o que tá aí na minha biografia. E lá, através de uns jogos e jogadas, você ganha renda extra. E através desse link que eu falei, só por se cadastrar com o seu número de telefone, você já ganha R$10. E recarregando R$100, você ainda ganha um bônus de 100%, solicitando no chat ao vivo. E como eu já conhecia esse site, tinha uma cota, eu tava juntando dinheiro há muito tempo. Então eu tava de celular novo, com um bolso cheio de din-din. Banquei os meus amigos, a gente aproveitou tudo daquele shopping. Por fim, o grupo todo decidiu ir na sessão que o filme começava às 11 horas. O filme acabou. Era quase 1h da manhã. Meus amigos que eu tinha ajudado comprando lanche, comprando ingresso das coisas. Os pais deles chegaram pra buscar eles e eles foram embora. Nem perguntaram se eu queria carona. Mas eu não vou falar o nome deles não, porque eu já me libertei desse sentimento de mágoa, de rancor. É o Matheus, a Ana Júlia, a Natália e o Henrique. 4 amigos da onça. Só ficou, gente, um amigo meu, que morava no mesmo bairro. Ou seja, a gente não podia voltar pra casa porque não tinha ônibus. Aí 2 adolescentes, numa rua deserta, 1h da manhã. Ela no horizonte da escuridão, das trevas, vem um farol só de uma moto. Aí passou assim na nossa frente uma moto com 2 homens. Aí eu fui, guardei o meu celular na minha cintura. O garupa desceu, ele gritou: passa tudo, passa tudo! O meu amigo humilde com o Galaxy Samsung dele entregou. Ele veio botando a mão nos meus bolsos, tirando minha carteira que tava cheia de dinheiro, que eu já expliquei porquê. E apalpou que assim, pegou, puxou no cartão de ônibus. Tu vê que a situação do brasileiro é crítica, roubando cartão de ônibus. Eu fui, boca aberta, e falei assim: pô, cara, sacanagem, eu ralei pra conseguir isso aí, mano. Eu sou trabalhador, pô. Leva, leva, só não pega o meu celular. No momento em que eu terminei a frase, deu imediatamente vontade de fazer o reverse. Aí ele olhou pra mim e falou: celular?
Passa agora! Aí passei, né? Meu celular novinho pra ele. Mas eu não passei quieto, não. Eu passei reclamando. No momento em que ele ia me agredir, porque eu tava falando muito, olhou pra mim, levantou a sobrancelha assim. Aí ele falou assim, aí tu é o irmão do GB, não é? Aí eu olhei pra ele e falei assim, sou. Gente, eu nem sabia quem era GB, nunca nem tinha ouvido falar na minha vida. Pegou, começou a se desculpar, devolvendo nossas coisas, falando que quebrada não assalta quem é de quebrada. Deu uma boa noite, subiu na motinha dele e meteu o pé. O meu amigo ficamos em choque, mó tempão. Eu porque tinha conseguido me livrar de um assalto. E o meu amigo porque o cara tinha levado o celular pocket dele. Aí foi, o Uber aceitou e a gente foi pra casa. Olha, eu não quero nem ver quando esse cara descobrir que eu não sou irmão do GB. Oi, preste atenção nessa fofoca. Chegou o dia da prova de história. E a professora de história era igual um sargento do exército. Sem contar que ela odiava a nossa turma. Só porque a gente gritava, ria o dia inteiro, não fazia dever. E eu só não vou falar o nome dessa professora, eu só não vou expor ela aqui. Porque a dona Márcia, a antiga diretora, conseguiu o meu número e me mandou mensagem. Pedindo por gentileza pra eu não tocar mais no nome de ninguém daquela escola. Então não adianta, gente. Não vou falar o nome da professora. Não quero tomar processo, entendeu? Mudei de vida. Professora Lucilene. E eu falo mesmo. Tão querendo me calar, mas não vão conseguir não. Aí antes dessa abençoada dessa professora chegar pra dar a prova dela, tinha o Breno. Gente, eu não tô zoando. A matéria, nada entrava na cabeça daquele garoto. Eu já vi ele zerar a prova em dupla, com consulta. Sabe quem era a dupla dele? O meu irmão. O Breno começou a escrever um monte de cola, um monte de resposta na cadeira dele. Aí a general Lucilene chegou, né? Mandou todo mundo pros seus lugares. E o Breno, todo feliz, falou assim pra professora: ô, professora, pode começar a prova. Pode começar, bora, começa aí. A professora, com aquele olhar de gavião que suga a alma das pessoas, percebeu que ele tava diferente. Aí antes de deixar a gente virar a folha e fazer a prova, ela falou assim pra turma toda: quem quiser ir no banheiro e beber água, tá liberado durante 5 minutos. Aí o Breno levanta, né, desfilando, e vai no banheiro. Porque ele saiu pra fora da sala, e a professora, igual um segurança, olhou pra mesa dele, tirou a mochila dele de cima da cadeira e viu um monte de coisa escrita. Aí ela olhou pra turma e falou assim: eu não quero que ninguém fale nada. Pegou a cadeira dele e trocou com uma da última fileira. Aí ele voltou do banheiro, né? Todo feliz. A professora liberou pra fazer prova. O Breno foi, botou o nome dele, a turma, a data. Aí de chavadinho, ele abriu a perna pra ver as respostas na cadeira, né? A cadeira limpinha. Aí ele olhou assim. Aí ele começou a se remexer assim na cadeira, levantou pra ver o que tinha de errado. Começou a tremer, começou a ficar pálido. E ele não sabia nada daquela matéria. De nenhuma matéria, na verdade. Começou a ficar sem ar. Falou: professor, eu não tô bem. E a prova foi rolando, o tempo foi acabando. Quem terminava podia ir embora. E como eu enrolava pra fazer a prova, eu sempre ficava por último. Aí chegou uma hora que ficou eu, ele e a professora na sala de aula. Aí ela falou que faltavam 2 minutos pra acabar. Ele não tinha respondido nada da prova. A professora falou assim pra ele: você tá muito nervoso, vai beber um pouco de água, daqui a pouco você volta e tá liberado. Aí ele foi beber água, a professora foi e trocou as cadeiras de lugar de novo. Quando ele voltou e viu que a cadeira dele tava cheia de resposta de novo, ele sentou todo feliz. Ele abriu a perna pra colar as respostas. A professora pega a prova dele, falando que o tempo tinha acabado. Ela falou assim pra ele: que pena que não deu tempo de você colar. Boa sorte no que vem. E aí no final do ano não teve jeito. Ele reprovou. Pela 6ª vez. Oi, fofoca de uma das maiores brigas que eu já vi na escola. Tinham 2 meninas que dominavam a minha escola. Uma delas era a Giovana Furacão, a quebra-ossos, a esmaga-costelas. E a outra era a Pimentel, que eu não vou falar o nome dela aqui porque eu tenho amor à minha vida e porque ela já deu uma coça em 2 amigas minhas. E uma delas quase ficou careca. Eu não estou maluco, não quero ser a próxima vítima, então eu vou ficar calado. Raíssa Pimentel, gente! Essa menina não era de gritar, não era de fazer barraco. Com ela não tinha historinha. Se ela não gostava da pessoa ou tinha alguma coisa pra resolver, ela resolvia, por bem ou por mal. Ela e a Giovana se odiavam, não davam certo. Porém, a Raíssa foi transferida pra nossa turma. De todos os lugares que ela podia escolher, ela sentou no lugar da Giovana Furacão. Chega a Giovana. Tá sentindo esse cheiro de treta? Ela já chegou marchando, botando bronca. Olhou pra cara da Raíssa e falou assim: sai do meu lugar agora. A sala ficou em silêncio. E na cabeça de todo mundo tava passando a mesma coisa. A Raíssa não é louca de confrontar a Giovana. Gente, ela era louca sim! Ela olhou assim, ó, pra Furacão e falou assim: poxa, colega, teu nome não tá escrito aqui. Eu ouvindo aquilo, tava assim na parede. E com esse clima de suspense que ficou, eu vou abrir o reço pra colocar uma música adequada, né? E olha só que legal, usuários novos e antigos têm 50% de desconto na adesão. E se você, assim como eu, gosta de ouvir músicas com altíssima qualidade, vem pra Resso, basta você clicar no link que tá na minha biografia e utilizar o meu código. Mas não perde tempo não, tá? Que é limitado. Voltando pra fofoca, depois que Giovana ouviu aquele desaforo, começou a gritar com a menina, arregaçar as mangas assim, prender o cabelo, e ela não parava de falar, tava fazendo barraco sozinha. E falou assim pra Raíssa: você vai
sair do meu lugar sim, do jeito difícil ou do jeito fácil. A tua sorte é que a diretora falou que se eu encostasse o dedo em mais alguém, eu ia ser expulsa da escola. Raíssa olhou dentro do olho da Giovana, cruzou os braços e falou assim: eu pago pra ver você me tirar daqui. A Giovana surtou, começou a ficar igual um furacão dentro da sala de aula, fazendo um escândalo, batendo palma, mexendo o pescoço. A Raíssa nem piscou. E a Giovana, já vermelha de tanta raiva, pegou a mochila da Raíssa, que ela tinha deixado no chão, foi até a janela com a mochila dela na mão, estendeu o braço assim, ó, pra fora da janela, e falou assim: colega, eu quero ver você estudar no meu lugar sem o seu material. E abriu a mão! Gente! A mochila caiu no primeiro andar, lá no pátio. A Giovana foi na direção da Raíssa. A Raíssa levantou. As duas se encararam assim. Aí a Raíssa, bem séria, olhou pra Giovana e falou assim: acho que é melhor a gente resolver os nossos problemas fora da escola. E saiu da sala pra pegar a mochila dela. Gente, foi o melhor confronto que eu já vi na minha vida. Oi, vou contar aqui pra vocês um dos dias mais vergonhosos da minha vida. A prefeitura aqui da minha cidade organizou uma corrida de bicicleta no bairro onde eu morava. E no folheto da inscrição tava dizendo que o vencedor ia ganhar um super prêmio. Quando liberou as inscrições, todo mundo saiu colocando o nome. E como eu não sou bobo nem nada, botei meu nomezinho lá também. Mas tinham dois pequenos problemas. Eu não sabia andar de bicicleta. 2, eu não tinha uma bicicleta. Até que o meu vizinho, que era meio riquinho, que também ia participar da competição, viu o meu nome na lista de participantes, mas ele sabia que eu era pobre e que eu não tinha uma bicicleta. Ele me chamou lá em casa e me ofereceu pra competição a bicicleta velha dele. Gente, a nossa amizade era de irmão mesmo. E esse meu amigo falou que ia me ensinar a andar de bicicleta também. Sempre me ajudava quando eu precisava. E o nome dele eu faço questão de falar. Eu esqueci. Ele veio, né, com a bicicleta antiga dele pra me ensinar. Gente, não é reclamando, tá? Com todo respeito mesmo. Mas a bicicleta tava acabada. Toda enferrujada. Os freios nem funcionavam direito. Os pneus estavam igual slime. O banco da bicicleta soltava. Mas eu não queria nem saber. Passaram alguns dias, chegou o dia da corrida. Eu sabia o básico do básico da bicicleta. E fui pra linha de partida, né? Eu nunca vi tanta gente reunida naquela rua. Aí explicaram pra gente o trajeto. Contaram até 3 pro já. Foi eu e a criançada pedalando, fazendo as curvas, passando nos quebra-mola. Aí chegou a hora da ladeira, né? Os ricos colocando na marcha leve pra bicicleta ir mais rápido. E a bicicleta não tinha nem corrente direito, imagina a marcha. Quando chegou lá em cima e eu vi a rampa que a gente ia ter que descer, eu comecei a descer aquilo ali igual um foguete. Pedalei. A galera que tava competindo, que foi descendo, apertando pelo menos um pouquinho do freio, foi ficando pra trás. Eu apertei o freio, mas aquele não funcionou. Aí eu aqui, ó, descendo a ladeira. E por incrível que pareça, por muito pouco eu ganhei. E a galera que passou da linha de chegada depois de mim, parando as bicicletas, né? E como é que eu parava? No que eu passei ali de chegada, minha bicicleta continuou com a mesma velocidade. Me deparei com uma situação muito difícil. Na minha frente só tinham 2 opções. Ou eu me jogava no muro da casa, ou eu me jogava no barranco cheio de terra e mato. Fui eu pro barranco. Foi bicicleta pra um lado, eu pro outro, na frente de todo mundo. Botei, virei cambalhota, virei mortal, virei estrela. E lá, 1 minuto caído no chão, todo sujo, todo arranhado, todo machucado. Mas eu tinha ganhado o prêmio! O pessoal foi me ajudar, perguntaram se eu caí. Falei que não, que só tava treinando o rolamento. Todo machucado, fui pegar meu prêmio, né? Olha o super prêmio! Eu tenho até hoje e não sei mexer. E ainda veio sem pilha. Espero que tenham gostado. Tchau.